O lance na Copa da Série dos jogadores que podem defender a seleção brasileira como titulares na Copa da Rússia vai apresentar Fagner e Danilo, os dois que brigam na vaga da lateral direita, já que o Daniel Alves foi cortado. E vamos à perguntinha: em qual Copa um lateral direito pediu para não ir ao Mundial por causa de um problema que aconteceu pessoal e acabou sendo um outro jogador convocado em cima do laço e esse cara arrebentou na Copa? Foi em 1982, 86, 90 ou 94? A resposta é 1986. O lateral direito titular era o Leandro, mas aconteceu um problema envolvendo ele e o Renato Gaúcho. Eles saíram do dia de folga da concentração, chegaram atrasados. O Renato foi cortado, o Leandro não. O Leandro se sentiu mal, pediu para ser dispensado pelo Tele Santana na Copa do México em 86. Em cima do laço, o Tele Santana, que já tinha o Edson, que era um jogador do Corinthians, convocou o Josimar, jogador do Botafogo. Os dois foram para a Copa, o Edson começou como titular, mas o Josimar roubou a vaga dele e foi um dos grandes destaques do Brasil naquele Mundial. Vamos primeiro ao perfil dos dois laterais. O Fagner começou no Corinthians, teve uma passagem pelo futebol da Holanda, pelo futebol da Alemanha, mas ele veio estourar mesmo em 2009 quando defendeu o Vasco. Ele foi um dos principais jogadores da campanha do Vasco no primeiro rebaixamento, na Série B, levando o Vasco ao título e de volta à elite. Mas no Vasco da Gama ele era um bom lateral, mas nunca se pensava nele em relação à seleção brasileira. No Corinthians é que ele começou a estourar. Estourou justamente com o Tite, sendo um lateral bastante voluntarioso, chegando bastante ao ataque, não fazendo tantos gols como ele fazia no seu período de Vasco, mas a partir daí o Fagner começou a ser chamado sistematicamente para a seleção brasileira. O Danilo, por sua vez, foi um jogador que teve um histórico um pouquinho mais difícil do que o Fagner, enquanto o Fagner era prata da casa do Corinthians, o Danilo começou a sua carreira no América Mineiro, quando o América Mineiro estava na Série C do Campeonato Brasileiro e estava na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Só que ele foi o grande jogador do time no início da subida vertiginosa que o América Mineiro deu. O América saiu da terceirona da Série C para a elite do Brasileiro. O América voltou para a elite do Campeonato Mineiro e até foi campeão mineiro nesse período de ascensão que ele passou a ter. E o Danilo era o grande jogador daquele time. Obviamente, o América Mineiro não tem um grande status de um time, uma superpotência. O Santos foi lá e acabou contratando o Danilo. Chegou no Santos, se deu muito bem. Titular, ele foi campeão do Paulistão, ele ganhou Libertadores, ele foi um jogador de muita eficiência, de muita eficácia na equipe do Santos. Isso despertou o interesse do Porto, ele foi para o futebol europeu. No Porto, arrebentou. Ele foi jogador do ano do Campeonato Português, fazia gols, muitas assistências, rei das assistências, apoiando muito bem, e a partir do Porto, o Porto normalmente é um trampolim para um time maior, ele acabou caindo no Real Madrid. O Real Madrid foi e contratou o Danilo. Aí ele não se deu muito bem, Ele sempre ia na reserva, atuava pouco, a torcida começou a pegar um pouco no pé, ele teve um período de queda no Real Madrid, saiu do Real Madrid para o Manchester City, porque o Pep Guardiola achava que ele tinha certeza que ele era um jogador que iria cair como uma luva no esquema que ele tinha no Manchester City. Ele não é titularíssimo da equipe do Guardiola, mas ele entra sistematicamente, é um dos jogadores mais usados pelo Guardiola. E essa campanha que ele fez no City fez com que ele voltasse a ser chamado para a seleção brasileira. Ele teve algumas convocações, mas a gente pode considerar que foram convocações bissextas. Uma vezinha ali, outra colar, entrou numa partidinha alguns minutos, Mas o Danilo, nesse momento, ele acabou tendo a possibilidade, já que o Daniel Alves não vai, de conseguir abocanhar essa vaga para a Copa do Mundo. A favor do Fagner está o fato de que ele é um jogador muito convocado pelo Tite. Embora ele não tenha tido muitas oportunidades, aconteceu até uma coisa curiosa, porque o Tite ele sempre fez muita variação em cima dos jogadores em todas as posições, mas na lateral direita ficou direto com o Daniel Alves. Não deu muitas chances aos concorrentes, E o Fagner teve poucas oportunidades. Porém, ele veio sendo convocado sistematicamente. Ele é um jogador de uma boa marcação, ele até viril algumas vezes, apoia com qualidade. Claro que ele é bastante inferior ao Daniel Alves, mas ele é um jogador
que a gente pode considerar tem a confiança do Tite contra a lesão. O Fagner não vem jogando, então ele vai sair atrás do Danilo, e como uma disputa muito parelha, a chance do Fagner ser titular nesse primeiro momento é bastante difícil. A favor do Danilo está a sua experiência internacional. O Danilo foi campeão na América, no Santos, no Real Madrid. Eu falei que ele era reserva, mas ele ganhou Liga dos Campeões e Mundial jogando pelo Real Madrid. No City, ele foi importante na campanha do título, a campanha histórica de recordes que o City acabou de ter no campeonato inglês, chegando aos 100 pontos, e ele tem uma boa qualidade. Ele sabe apoiar muito bem, vai muito ao ataque. Nisso ele lembra um pouquinho mais o estilo Daniel Alves, né? Na defesa é um pouquinho inferior aos seus concorrentes, né? Se fosse o Rafinha, que não foi convocado, e até mesmo o Fagner. O Danilo, que eu acredito é esse momento que ele está vivendo. Ele está na ponta dos cascos. Esse é o grande trunfo dele. Ele está muito superior fisicamente ao Fagner. Contra o Danilo está essa pouquíssima experiência que ele tem. Provavelmente ele é o jogador da seleção brasileira, desses que vão ser usados mais efetivamente pelo Tite, que tem menos rodagem na seleção. Então é isso, pessoal. Você acha que vai ser titular da seleção brasileira, pelo menos na partida de estreia? Seria o Fagner ou seria o Danilo? Tá? Não deixe de dar o seu comentário, curta e compartilhe. Um grande abraço.